Jornal de Mãe para Mãe deste domingo e vamos começar novamente falando com as grávidas. Por um acaso você já ouviu falar em plano de parto? Já fez um? Deu tudo certo no seu plano de parto? Nós entrevistamos um especialista para tirar todas essas dúvidas e também tem mamãe contando seu relato de parto. Assista! Pré-natal, vacinas em dia, enxoval, são muitas as preocupações da gestante durante o tempo de espera pelo bebê. Mas uma delas também é muito importante e pode ser a preocupação de muitas grávidas, o plano de parto. O plano de parto é um documento garantido pela legislação brasileira e tão importante que é recomendado pela OMS para melhorar no mundo todo o nível do atendimento oferecido às parturientes e recém-nascidos. Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde sobre pré-natal e parto, os profissionais de saúde devem perguntar se a mulher tem um plano de parto escrito, ler e discutir com ela, levando em consideração as condições para sua prática. No plano devem constar informações como a organização do local de assistência e como a mulher gostaria de passar pelo trabalho de parto. Mas, em geral, como será que as gestantes lidam com isso? Uma pequena percentagem das mulheres faz esse plano de parto de forma escrita. A maioria delas faz informalmente com o médico que as acompanha, mas não existe aqui, pelo menos na nossa região, uma grande maioria fazendo esse registro escrito da vontade dela em relação ao parto. Apesar de toda essa conversa, quando se trata de parto, muitas surpresas podem acontecer e a gestante deve saber que, apesar de ter um plano, outros fatores influenciam sobre o tipo de parto. Na internet existem modelos de plano para serem baixados, mas o ideal é discutir previamente com o médico sobre as demandas que podem ou não ser atendidas. Parto é uma caixinha de surpresa, como a gente diz em obstetrícia, né? Você vai acompanhar alguma coisa que você não tem certeza de como ela vai evoluir. E à medida que ela evolui, é que as decisões são tomadas muitas vezes. É importante, que eu acho isso aí tem que ser estabelecido dentro do trabalho do plano de parto, que a paciente tenha informações passo a passo do seu acompanhamento. Ou seja, se ela entrar em trabalho de parto, ela tem que estar sendo informada de tudo que está se passando e porquê das decisões ou das possíveis decisões que ela pode optar. Eu acho que essa é uma coisa fundamental dentro dessa linha do planejamento do parto. Então, eu acho que é preciso que a paciente seja informada durante a feitura do plano de parto que o parto é uma coisa dinâmica, não é nada que está estabelecido no papel e que, eventualmente, durante o acompanhamento de trabalho de parto, aquilo poderá mudar. O que é importante é que ela tenha a garantia de que durante esse acompanhamento ela seja informada para optar pelas melhores condições que ela ache devidas para ela. Estabelecer uma relação de confiança entre o médico e a paciente é uma das formas de ter tranquilidade. E para os casos onde a assistência é feita de emergência por outro profissional, o plano por escrito é uma boa alternativa para garantir que a equipe conheça a vontade da mãe. O mais importante a se considerar sempre é a segurança do binômio mãe e feto. Essa é a parte mais importante. Quando a gente estabelece diretrizes para que o parto seja feito de tal ou tal forma, a segurança deve estar em primeiro lugar. Se a gente não levar isso em consideração, a gente está rompendo com o desejo que é tornar o parto uma coisa segura. Então, a segurança em primeiro lugar. A viabilidade dos desejos da paciente, né? Muitas vezes ela deseja ter, por exemplo, um parto numa banheira. No local onde ela quer ter o parto não tem uma banheira. Isso não é possível, então é inviável que se faça dessa forma. Isso também tem que ser levado em consideração. E toda a equipe multidisciplinar que vai eventualmente acompanhar essa paciente, ela deve também estar envolvida e constando do plano de parto, para que isso não fique uma coisa isolada entre médico e paciente. Tá vendo só? Cada parto é único e pode sim ser uma caixinha de surpresa. Mas mudando de assunto, com certeza você já ouviu falar no Ativa Baby. É um programa de estimulação motora e sensorial para bebês a partir dos 3 meses. A Tati Gali, que está aqui com a gente, é a criadora desse programa, que você já deve ter percebido a importância desse estímulo desde o nascimento do seu bebê.
Mudanças são necessárias, então que tal mudar os hábitos do seu bebê para o desenvolvimento dele? Hoje nós vamos falar sobre o Ativa Baby, que é um programa de estimulação motora implantado aqui em São Luís por uma equipe de profissionais de educação física. O Ativa Baby tem como objetivo apresentar às famílias formas de estimular o seu bebê em cada faixa etária e realizar adaptações ao meio líquido em piscinas e locais com água. O programa ele é dividido em duas partes. A primeira parte delas é aqui na parte terrestre, onde eles vão trabalhar estímulos motores e sensoriais, e ele é dividido em várias faixas etárias. Consiste em bebês de 3 a 6 meses de idade, bebês de 7 a 11 meses e bebês de 1 a 2 anos. Após esse momento, eles são direcionados para a piscina. Aqui, os bebês são direcionados para fazer estímulos de adaptação ao meio líquido. A prioridade do Ativa Baby é apresentar aos pais o que eles podem estar fazendo com os bebês fora da escola de natação. E lembrando sempre que a segurança aquática é mais importante. Os bebês de 3 a 6 meses têm maior adaptação ao meio líquido, pois há poucos meses atrás estavam em um local bem parecido. Por isso, a importância de iniciar esse projeto precocemente está relacionada à sua memória afetiva. Os bebês de 7 a 11 meses já têm como prioridade a adaptação aos seus órgãos sensoriais no meio líquido. Nessa fase, estimulamos seu reflexo da epiglote, que faz com que o bebê não aspire água durante sua submersão. Com os bebês de 1 a 2 anos, além de todos os estímulos relatados anteriormente, priorizamos sua autonomia e sua independência, buscando sua segurança aquática. A missão do Ativa Baby é levar informação de qualidade ao maior número de famílias possíveis. Por isso, suas vagas são rotativas. Você escolhe o dia e o horário de participação. Quer saber mais sobre esse programa? Acesse o @AtivaBaby e colete as informações com a equipe deles. Até mais! Esse bloco tá todo dedicado para essas fofuras desses bebês e agora nós vamos falar sobre a adolescência deles. De repente, aquela criança que era tão boazinha, obediente e comportada passa a dizer não para tudo, esperneia quando é contrariada, passa a ficar rebelde. Se identificou? Pois é, esse fenômeno é muito comum e acontece perto dos 2 anos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a criança nasce, ela não sabe que é um indivíduo diferente dos seus pais. É ao longo dos primeiros anos de vida que a criança constrói sua identidade e passa a se enxergar como uma pessoa que ocupa um lugar no mundo. Contudo, com a chegada dos 2 anos, a criança passa a entender que não precisa fazer tudo o que seus pais mandam e pode tomar suas próprias decisões. Isso gera na criança uma resistência em seguir ordens, mas não tem a ver com desobediência ou rebeldia. É apenas seu filho descobrindo a si mesmo. Esse período que vai dos 18 meses aos 3 anos da criança é conhecido como adolescência do bebê, mas não significa que depois disso a criança não vai mais protestar, porque discordar faz parte do desenvolvimento da criança. O que acontece é que quanto mais ela cresce, mais ela entende que algumas coisas realmente são necessárias. A criança não desobedece de uma forma consciente. Ela está atendendo a uma necessidade interna de se descobrir. Ela pode também discordar até dela mesma, pois não tem maturidade suficiente para decidir tudo o que gostaria. Todas as crianças vão viver esse momento e não há motivo para preocupação. Os pais só precisam direcionar essa teimosia para coisas boas. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, não é ruim que a criança tenha sua própria opinião. Ao expressar sua vontade, a criança cresce aprendendo a se comunicar com as pessoas e conhecer a si mesma. Os pais podem aproveitar essa fase e incentivar a criança a desenvolver muitas habilidades. Embora essa fase tenha muitos pontos positivos, alguns pais se sentem perdidos quando essas birras acontecem em público. O que fazer então nesses casos? Antes de tudo, saiba que seu filho não tem maturidade para lidar com seus próprios sentimentos. Ele precisa de ajuda para se acalmar e voltar a si. Algumas coisas que podem ajudar é conversar com seu pequeno antes de sair de casa, deixando tudo combinado que irá acontecer durante o passeio. Lembre também de levar coisas que distraiam a criança caso ela precise esperar. Se nada disso adiantar, distrair a criança chamando a atenção para outra coisa pode ser uma boa alternativa. Em qualquer situação, evite corrigir a criança em público. Espere até que todos estejam mais calmos, inclusive você.
Pode ser difícil, mas não ceder ao protesto é importante. Explique ao seu filho que entende que está chateado, mas que não será possível atendê-lo. Somente isso é suficiente para ensinar grandes lições à criança. E o que fazer quando a criança bate, morde e se machuca? É importante explicar para a criança que tudo bem ela sentir raiva, mas ela não pode agir desse jeito. Sempre fale os motivos. E lembre sempre de abaixar e ficar na altura da criança. Se a criança apresentar comportamentos preocupantes com muita frequência, é muito importante procurar ajuda profissional, pois isso pode estar refletindo problemas mais profundos. E aí, entendeu agora o que acontece com o seu pequeno adolescente? Então fique tranquila e aproveite essa fase que, apesar de difícil, tem muitas coisas boas. E conta pra gente como tá sendo com você no nosso Instagram, @demãepraMãeSLZ. Até a próxima! No próximo bloco, Raíssa Lima vai mostrar a decoração montessoriana e você também vai conhecer a marcenaria inteligente aqui do nosso cenário. Você sabe qual o objetivo da decoração montessoriana ou como fazer ela aí no seu espaço? Esse é assunto para o quadro Tem Criança em Casa. Você sabe o que é Montessori? Hoje nós vamos falar desse método diferente, que foge de tudo que já falamos aqui. Ele é usado para quartos de bebês e crianças. O método Montessori é um modelo educacional desenvolvido pela médica e educadora Maria Montessori. É caracterizado por uma ênfase na independência, na liberdade, com limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Para ficar mais fácil de você entender como era este método, você pode imaginar a natureza. A água e tudo aquilo que é importante para a vida fica próximo das ações dos seres humanos. Assim são para as crianças. Os quartos devem estar preparados para todas as ações infantis. Além do mais, o quarto é para a criança e não para o adulto. É muito importante que esse espaço se comunique com a criança e que tudo seja preferencialmente do seu tamanho. Além do mais, tudo aquilo que vai compor esse ambiente deve contribuir para o seu desenvolvimento. Claro, com muita segurança. Então confira agora algumas dicas que podem te ajudar. Ao invés de camas altas, colchões no chão oferecem mais liberdade para os pequenos, que podem deitar e levantar quando quiserem. Barras de metais na parede podem ajudar os meninos que ainda não sabem ficar em pé ou andar sem a ajuda dos pais. Assim, eles podem fazer os próprios esforços. Os brinquedos devem estar dispostos de forma que a criança possa pegá-lo à vontade. Os espelhos podem te ajudar. Ajudam também o seu filho a se reconhecer. Então, caso você decida usar o espelho no quarto deles, você pode colocá-lo em uma placa de madeira de MDF, colado. Assim, caso quebre, não vai causar nenhum dano. Os tapetes podem causar experiências sensoriais e também podem delimitar o espaço da brincadeira. A decoração deve ser estimulante, tema bem aberto e subjetivo, mas tem-se utilizado também muitas cores, elementos da natureza e animais na decoração do quarto, de forma a ajudar no aprendizado da criança e estimular a imaginação e a criatividade na hora da brincadeira. Porém, nada de exagero. A decoração deve ser estimulante, mas não sufocante. Muitos elementos só atrapalham e deixam o ambiente fechado com um ar de abafado. Aporte em uma decoração mais minimalista. Fique alerta para as precauções que devem ser tomadas. Evite móveis ou outros elementos com quinas. Não use quadros com vidros, prefira acrílico. Fixe os objetos na parede com fita dupla face. Evite o uso de pregos. Tome cuidado com os móveis instáveis que possam tombar. Esconda e proteja as tomadas. O método Montessori ele pode ser usado por crianças e bebês de qualquer idade. Porém, uma dica que eu te dou como profissional e mãe é que você use o berço nos primeiros meses de vida, porque lá você vai levantar várias vezes e também vai trocar o bebê várias vezes, e isso pode não ser muito agradável. Então, quando o bebê começar a engatinhar, você pode usar aqueles móveis mais baixos. E aí, gostou das dicas? Então, que tal você fazer um quarto montessoriano para o seu filho? Próximo programa, teremos oficina e faremos uma prateleira que é específica desse tipo de decoração. Então vamos fazer juntos? Até lá! Domingo passado, a Raíssa esteve aqui mostrando as estantes tubulares que fazem parte aqui do nosso cenário.
Nós temos recebido muitas perguntas, muitos elogios sobre o local onde nós estamos gravando e por isso hoje nós viemos para cá mostrar um pouco da marcenaria inteligente. Você pode não perceber, mas nós estamos em um ambiente completamente adaptado para as suas necessidades. Por isso, hoje eu estou aqui com a Paula. Ela é design de interiores aqui na loja Reveste, responsável pela ambientação e vai nos explicar um pouquinho o que caracteriza a marcenaria inteligente. Quando o profissional ele consegue captar as necessidades do cliente e transformar o ambiente dele, adequando as necessidades dele, tornando ele funcional E moderno. e moderno. Então vamos mostrar quais as opções que a gente tem aqui dentro do nosso cenário. Vamos, na verdade eu costumo chamar esse espaço de caixinha de surpresa, né? Eu vou começar a mostrar para vocês agora a nossa cama retrátil, tá? Muito legal. É uma cama leve, super prática. Você consegue utilizar ela em vários ambientes. Ela tem algumas especificações de usar só na vertical. Se o cliente quiser usar na horizontal também, é um outro sistema, Adequa, a gente né? tem, a gente adequa. O legal é que aqui também tem nicho, né, de decoração, o abajur para quem quiser ainda fazer uma leitura. Sim, aí fica a critério do cliente. Essa é uma luminária também super versátil que a gente tem aqui na loja, onde você trabalha a intensidade da iluminação. Sim. E ela ainda tem um carregador lateral. Tá? Pode sentar? Pode sentar, super firme. Muito legal, muito legal. Imagina você tá num espaço e de repente aparece uma cama. Exatamente. E o que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma porta chamada porta escamotável, onde a gente puxa, ela entra para lateral, onde a gente ganha espaço no ambiente, tá? Essa é a nossa porta escamotável. A gente tem também a mesinha de estudos, que ela fica embutida no móvel. Olha só que prático. Cara, que legal! Então Coloca você... uma cadeira aqui, já tá pronto pra... Você apenas com uma parede consegue ter uma cama, uma TV, uma mesa de estudos, um local para guardar brinquedos, se for uma brinquedoteca, e aí vai daquilo que a gente falou no início, da necessidade do cliente. Muito legal, dá pra ver a versatilidade desse ambiente, mas a gente tem uma outra dica para mamães, né, que adoram aí guardar coisas em gavetas e às vezes precisam de um recurso como que você vai mostrar agora, né? Sim, esse acessório foi pensado exatamente nesse tipo de situação, onde casas que tem criança e a mãe precisa que aquela gaveta fique oculta e sem ter que ter uma chave ou um acessório daquele no móvel, né? E aqui a gente tem uma fechadura magnética, ela funciona com imã, tá? Colocou o imã, ela já trava. Ela trava, ela não abre, Fica não bem aparenta fechado. nada, fica fechado e aqui a travinha libera ela. Muito legal. E quem quiser conhecer mais desses ambientes, desses espaços e dessas soluções que também são inteligentes. Nós estamos aqui abertos, aqui na Reveste, de 8 às 6 da tarde. Quem tiver interesse, nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida e qualquer especificação técnica que precisar, a gente está aqui disponível para dar. Perfeito, muito obrigada. Nada. Não saia daí, nós voltamos já já. E quando chega o aniversário dos filhos, além de tanta preocupação para organizar a festa, surge ainda o que eu vou vestir. Hoje a Flávia Batista traz dicas para você não errar nessa escolha. Chegou o aniversário do filho e a dúvida que paira na sua cabeça não é só em relação à festa não, mas também em relação ao que vestir neste dia muito especial. No Moda de Mãe para Mãe de hoje, eu vou te ensinar a escolher o melhor look para usar no aniversário do seu filho, da sua filha. Para começar, você tem que considerar o tipo de festa que vai fazer. É simples? É uma festa grande, em um buffet com grande produção? Ou uma festa mais simples em casa, em um clube? Vai ser de dia ou de noite? Tudo isso você precisa levar em consideração para escolher o que vestir.
Para quem vai fazer festa à noite em casa de evento, vale a pena investir em uma produção mais elaborada. Opte por peças mais refinadas, como vestidos armados, macacões estruturados ou até mesmo conjuntos, mas com tecidos mais nobres. Atenção especial para o item conforto, afinal você vai precisar se movimentar bastante, especialmente se você ainda tem criança pequena. Se a festinha é à noite, mas em casa, já vale investir em looks mais casuais. Roupas em malha são uma boa pedida. Fique atenta aos decotes ou comprimentos das saias para não correr o risco de passar por nenhum aperreio. Uma boa pedida são combinações com saia midi e pantacur, porque deixam o visual super arrumado. Agora, se você for comemorar o aniversário da sua criança durante o dia, invista em looks leves, como conjuntinhos com shorts, saias ou calças, body combinados a calças ou saias e vestidos soltinhos com ar primaveril. Fica um verdadeiro charme. Se a festa for na piscina, que tal arrasar optando por um caftan, uma espécie de túnica muito utilizada como saída de praia ou piscina, mas que tem um visual bem refinado. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de escolher o look para usar na comemoração do seu filho, não é verdade? Quem ainda tiver dúvida, eu deixei uma caixinha lá no nosso Instagram, o @ de mãe pra mãe SLZ, e é só mandar um recadinho lá pra mim que eu vou responder vocês, tá bom? Até o próximo Moda de Mãe pra Mãe. Agora a Amanda Alicia traz dicas de como a tecnologia pode te ajudar quando o assunto é educação. Hoje eu estou aqui no Espaço Black Swan, que é um centro dedicado a projetos inovadores, a conectar empreendedores a empresas e também descobrir talentos locais, para falar de um assunto que é a cara do local, startups. Mas afinal de contas, você sabe o que é uma startup? De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, startup é um grupo de pessoas que, em condição de extrema incerteza, trabalha à procura de um modelo de negócio. E hoje eu vou conversar aqui com a Leonália Lopes, que tem 34 anos e é a mãe do Andrei, de 14 anos, e Lorena, de 6 anos, e foi eles a sua maior fonte de inspiração. Tudo surgiu como uma inquietação interna da Leonália em casa, exatamente pelo uso dos dispositivos pelos seus filhos. Um certo dia, junto com seu esposo, o Rafael, que é professor de Engenharia da Computação na UFMA, criaram a startup, que o objetivo é estimular a leitura e produção textual nos alunos que já estão inseridos no contexto digital. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história pra gente, como surgiu, como foi essa ideia de você montar a sua startup. A nossa empresa, na verdade, ela surgiu de uma inquietação interna, né? Eu sou professora, o meu marido também é professor, e a gente começou a observar que a nossa filha mais nova, de 6 anos, ela estava utilizando a tecnologia de uma forma muito passiva. Isso causou uma inquietação muito grande na gente, mas será que só a gente tem esse incômodo? Será que só a gente está incomodado de fato com ela? Só receber as informações e não fazer nada, não ter nenhuma usabilidade para esse processo, está ajudando de fato nesse desenvolvimento? E aí a gente começou, vamos pensar numa startup, né? E no processo da startup tudo funciona com validação. Então a gente foi no primeiro momento conversar com outros pais para saber se eles também estavam inquietos com esse momento, para saber se para eles a criança ser passiva nesse ato era algo que estava causando inseguranças e incertezas, e a gente foi descobrindo, foi afirmando que sim, que boa parte deles estavam insatisfeitos com esse processo, com essa usabilidade. A gente fez o primeiro MVP. O MVP na startup é o mínimo produto viável, é uma espécie de rascunho do que seria o nosso produto final. E a gente deu para as crianças, para elas poderem testar, para saber se realmente era aceito por elas, como é que era esse processo de usabilidade. Para nossa surpresa, elas adoraram essa versão que era muito simples, muito simplória mesmo do que a gente tem hoje, mas deu certo. E a gente continuou com esse processo de validação, com as crianças e com os pais. Só que no meio desse diálogo a gente viu que tinha uma outra vertente que também estava tendo dificuldade com esse processo, que eram as escolas. Hoje a gente tem as crianças que fazem muito uso de tecnologia o tempo todo, né? Ela tem um acesso muito fácil na palma da mão, e elas também veem os adultos o tempo todo passando o dedo, e elas querem fazer, querem imitar. E aí as escolas, elas têm tentado aproximar
a esse universo, a essa realidade, porque não tem como a gente ficar tão distante, mas como é que a gente traz essa criança no universo da leitura e da produção textual de uma forma saudável. E aí a gente começou a conversar com a escola para validar também. E na escola a gente percebeu que tinha muita afinidade a nossa solução, porque a gente tem algumas diretrizes educacionais, né? Tem a BNCC, que está também para amparar. Então são 10 competências e habilidades que a criança deve desenvolver, né? E que devem ter aplicabilidade nas escolas a partir do ano que vem. E a nossa solução, ela tinha muita aderência a essa necessidade. E aí, não te cortando, mas eu queria que tu me explicasse, a gente quer saber, como que funciona a tua startup? Bom, nós somos uma plataforma para a criação de histórias infantis por crianças, onde no final do processo elas vão receber o livro impresso para a realização de uma noite de autógrafo junto à escola. E nesse processo... Eu achei demais. Você pode continuar. E nesse processo, a criança ela vai utilizar toda a sua imaginação, desenvolver toda a sua criatividade, montar toda a narrativa, escolher os personagens, escolher os balões de texto, escolher os cenários, e ela vai diagramar toda essa história. No final, como ela está toda num processo sendo mediado pelos professores, então no final dessa conclusão, ocorre uma correção dentro da escola, né, dentro de sala de aula. Eles vão fazer o refinamento, até na construção estética da diagramação, eles também têm todo um cuidado para que todos os personagens, todos os elementos fiquem bem posicionados. E a gente finaliza com a impressão. A ideia aqui não é só fortalecer a leitura, a produção textual, o protagonismo infantil, porque a criança ela vai se reconhecer enquanto construtor de algo, né? Ela percebe, uau, eu escritor, a família tem toda aquela relação emotiva muito forte, principalmente de alguns pais que dizem assim, mas eu queria tanto escrever um livro, o meu filho está realizando o sonho até antes de mim. E nessa hora a gente fortalece muito a gente aproxima os pais da escola e dos filhos também. E aí, pra gente finalizar, eu queria que tu compartilhasse uma dica para aquelas mães que estão nos assistindo, que querem empreender em algo, mas às vezes não sabe como começar. Bom, eu acredito que o primeiro ponto é a gente buscar algo que a gente tenha muita afinidade. Às vezes é um pouco complicado, mas a gente sempre tem algo que tenha muita afinidade. Eu, por exemplo, sou professora, então para mim esse trajeto foi: quero trabalhar com algo relacionado à educação, quero trabalhar com algo relacionado à tecnologia, quero fazer algo para as crianças de hoje. Então eu tive uma meta, né? Eu tracei uma meta, tive um foco, eu digo, eu quero aqui. Eu quero que as crianças de hoje utilizem a tecnologia de forma saudável. Tá vendo aí como startup sempre foi sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento? Quem sabe não tá na hora de você colocar aquela ideia que você anotou no papel em prática, hein? Espero ter ajudado vocês e até o próximo Mamãe um Propósito. Tchau, tchau! Hoje a Graciela Feitosa conversa com a gente sobre a diferença entre elogio e encorajamento. Autoritarismo é uma palavra que às vezes soa como algo muito desafiador, e realmente é. Quando vem num ambiente onde o padrão comportamental dos pais é de muito autoritarismo, isso pode gerar algumas consequências no emocional das crianças, como por exemplo, ela se afastar dos pais, como por exemplo, ela se sentir insegura e principalmente comece a mentir. Sim, o autoritarismo, ele faz com que a criança aprenda a mentir. Porque se ela fez algo de errado, ao invés dos pais aproveitarem essa oportunidade para gerar aprendizado para a criança, eles vão tornar aquela criança mais distante deles. Então, papai e mamãe, fique atento na hora em que uma situação desafiadora surgir. Fique atento exatamente qual é o gatilho mental que essa criança dispara em você. Graciela, o que é gatilho mental? Gatilho mental é aquela situação específica que seu filho faz e que te tira do sério, te tira do controle. Quanto mais você tiver isso mapeado, para você vai ser muito mais fácil lidar. Na hora em que você sentir a necessidade de explodir, é muito importante fazer uma pausa positiva. A pausa positiva é você se afastar, falar olhando nos olhos do seu filho e dizer: filho, nesse momento vamos dar uma pausa, eu vou pensar
no que está acontecendo, eu vou me acalmar e depois a gente conversa. Dessa forma, você também vai começar a se autoconhecer. Porque nas situações em que o seu filho te desafiar demais, na hora em que for muito estressante para você, você vai dizer: filho, esse é o meu limite. Essa é uma situação em que eu não tolero. E são palavras em que a criança vai entendendo e te conhecendo também, sabendo até onde ele pode ir, o que ele não pode fazer, o que na família de vocês é uma situação em que não é tolerável. É muito importante falar dos seus sentimentos para a criança, deixar claro para ele o que estressa você. Fala para ele, seja sincero, se abra com seu filho. Você falando dos seus sentimentos, você vai ensinar a criança a falar dos sentimentos dela também. E o ambiente punitivo deixa de existir. Espero que você tenha gostado. Essa foi mais uma dica da disciplina positiva para você. Esse foi o De Mãe para Mãe de hoje. A gente espera por você no próximo domingo. Tchau!